Estamos começando mais um ProsaCast, sejam todos bem-vindos. Desde já desejo aí um bom ano de 2023 a todos, muita paz, saúde, prosperidade, Deus no coração. Este que é o primeiro episódio do ano aí, estou recebendo aqui com muita alegria a Eliane Gavasso, ela que é mentora, desenvolvedora de líderes. Tudo bem, Eliane? Seja bem-vinda aqui ao meu canal ProsaCast. Tudo bem, nossa, super prazer estar aqui com vocês. Nós que temos um grande amigo em comum aí, o Ronaldo Reis, né, que fez a ponte. Um abraço para o Ronaldo, outro grande profissional ali da área da psicologia, né? Obrigado, Ronaldo, aí, ó. Aqui. Ronaldo tá de férias ainda, né, eu acredito. Tá de férias, não, acho que já voltou. Já voltou. Ano que vem ele volta na ativa aí, um grande parceirão de trabalho. Você também, acho que estava meio de férias, eu fui lá e falou, você vem pro Prosa? Eu falei, tô meio de férias, mas eu vou. Vamos lá, imagina, ainda mais para falar um assunto assim, tem tudo a ver com o início de ano, né? Você a princípio atende mais área empresarial, né? Mas eu acredito que o que a gente vai dizer aqui serve para todas as pessoas de um modo geral, nessa questão de metas, objetivos, sonhos, né? Com certeza. Eu acabo atendendo mais a área empresarial, né? Empresários, gerentes, líderes no desenvolvimento dessa liderança. Mas, assim, eu sempre falo, a gente sempre começa pela pessoa. Então, eu tenho até um slogan, né, que eu falo assim, lidere primeiro você, depois a sua equipe. Então, como que eu vou falar de gerenciamento de tempo, de meta de uma equipe, se eu não olho para mim? Né? Como que eu vou falar de resultado para a equipe, se de repente no meu dia a dia eu estou lá frustrado ou deixando para o ano que vem? Né? Sim. Então, é preciso olhar. E aí entra muito em característica de personalidade, característica de perfil. Então, o autoconhecimento sempre vai nos ajudar a fazer a ponte para aquilo que a gente quer alcançar. Esse é o dia a dia e é o que eu faço no dia a dia. É, muito legal. Pessoal, se inscrevam aí no canal do YouTube do ProsaCast. A Eliane também tem o canal dela, Eliane Gavasso Oficial, né? Isso. Tem conteúdo muito bacana lá também. Também, a partir agora, esse mês de janeiro, estamos no Spotify. Você aí que está caminhando na rua, está lavando a louça em casa, você pode ouvir esse episódio. É muito legal, né? Você que está no trânsito. Tá no trânsito, põe no Bluetooth do rádio e ouve, né? Ouve sim. Muito bacana. Eliane, todo fim de ano, acho que a maioria das pessoas criam as suas metas, as suas expectativas na cabeça, né? Ano que vem eu vou fazer isso, ano que vem eu vou emagrecer, ano que vem eu vou viajar. E muitas das vezes elas nem realizam nem 10% do que elas pensaram, né? Exato. E aí, às vezes, em dezembro, a nossa cabeça está cheia de ideias, cheia de coisa. Sim. Né? Fala, nossa, esse ano vai virar e tal. Aí quando você vê, janeiro está chegando, começa a dar um frio na barriga, né? Sim. Porque a responsabilidade vai vindo. E como assim, no seu contexto, como procurar se planejar, criar uma meta, um objetivo? Existe uma fórmula mágica para isso ou não? Não tem uma fórmula mágica, mas assim, dá para a gente pensar em assuntos em conhecimento, agregar algumas coisas para a partir disso a gente conseguir conciliar com o nosso dia a dia, com a nossa rotina. Eu gosto sempre de trazer assim aquela visão, que não tem um jeito certo, um jeito específico. A gente vê falar muito, por exemplo, de acordar de madrugada e fazer teu dia render. Para alguns funciona, para outros não. Então, o que você precisa entender? O que você quer alcançar? Qual que é o contexto da tua realidade? E aí você vai entender. Porque, assim, primeiro, por que é tão importante a gente falar de meta? É uma palavra que às vezes dá um pouquinho de medo, essa palavra, né? Um Sim. pouquinho assim de, parece que é coisa de gente muito focado ou de gente que não cuida do pessoal, não sei. Para outros não, para outros é indispensável. Mas o primeiro ponto que a gente tem que pensar é o seguinte, que a meta nada mais é do que você ter, principalmente por escrito, se possível, claro o que você quer alcançar. Qual que é a tua meta? Então, qual que é o teu objetivo? Por quê? Porque é só você tendo esse ponto específico que você vai conseguir nortear o resto das coisas. Como se fosse o alvo. Para os meus alunos eu gosto muito de dizer assim, tá vendo um alvo desenhado aqui? Imagina aquele alvo. Qual que é o teu alvo profissional? Qual que é o teu alvo pessoal? Qual que é o teu alvo espiritual? O alvo da saúde. Então, olha só, eu estou falando, vocês já estão pensando, vocês já estão refletindo? Peraí, né? Eu sei que o Nilmar quer alcançar corridas. Quando eu falei de saúde, eu pensei no Nilmar correndo. Ele quer alcançar. Quero alcançar os pódios. Opa, caiu meu. Não, tranquilo. É ao vivo o negócio. Não, é ao vivo. Segue então, o baile. assim, quando eu falei isso, ficou até suave, Sim. ficou simples e ficou claro. Então, a partir do momento que você tem esse alvo definido, você já começa a pensar nos seus comportamentos. E aí pode te dar uma sensação ruim para alguns, Medo. Uma sensação boa para outros, Isso. no sentido assim, nossa, para esses aqui eu não dei tanta atenção, para esse eu dei. Vejam que com poucas palavras nós já estamos fazendo uma avaliação de como fomos até agora e daquilo que é importante para frente. Se quando eu falei o teu alvo ficou em branco, você não conseguiu às vezes visualizar o que você quer alcançar,
é uma coisa que você pode parar e pensar, planejar. Já falei corrida, quem sabe, né? Você quer correr, né? Vim das minhas férias com a inspiração da minha comadre, aí eu chego aqui, a primeira pessoa que eu encontro que é um corredor. de esporte é um corredor, gente. Aficionado, eu acho que é um universo conspirando a favor, né? Você falou assim, questão de anotar. Eu, há muito tempo, eu já acostumei a anotar tudo o que eu tenho que fazer. Chegou hoje à noite, eu já anoto o que eu tenho que fazer amanhã. Eu acho que é importante também você pôr no papel, porque você às vezes pensa, mas depois você não esquece para executar isso, né? Isso. Aí colocar no papel, você viu que eu fui falando de várias coisas. Falei assim, pensando nós aí em virada de ano, né? Mas uma reflexão que a gente pode fazer a todo momento. Daqui 3 meses nós podemos pegar, escutar o podcast de novo e nos reavaliar. Agora, se a gente não definiu, como que a gente vai saber como que a gente está andando? Porque assim, a questão do tempo nada mais é do que escolha. Né? Porque o tempo ele é igual para mim, para o Nilmar, para você que está aqui nos escutando, ele é igual para todo mundo. Agora, assim, o que eu escolho fazer com esse tempo? Ele tem que estar muito de acordo comigo, com eu, Eliane, né? E não com o que eu escuto por aí. Não, eu tenho que avaliar, eu tenho que ouvir para eu aprender, para eu associar e aí eu definir. Então, a partir disso, você vai conseguir mensurar, medir aquilo que você está fazendo. Né? E até avaliar daqui 3 meses. Isso realmente faz sentido para mim? Ou eu só me entusiasmei? Não, ou, de repente, alguma outra coisa faz? Porque é assim. Então, quando a gente fala de alvo, de meta, tem que estar muito claro isso, porque isso vai ser o nosso motivador. Só que muitas vezes, gente, a meta ela não tem que ser só gostosinha, né? Por que eu estou falando da atividade física? Porque eu sei que eu preciso fazer, não é só no sentido de, é lindo, né, fazer, porque é um processo, exige uma disciplina. Mas muitas vezes é um exame de saúde, muitas vezes é a sua conta bancária que exige, muitas vezes é o seu relacionamento de casamento, afetivo, uma amizade, que exige comportamentos diferentes. Sim. Então, tudo isso vai se tornando uma meta. Mas aí a gente vai entendendo que eu coloco aquilo como um alvo, e eu me dou um tempo para eu chegar lá. E aí, cada dia que eu estiver realizando, eu vou estar pensando o seguinte, os comportamentos que eu estou tendo hoje estão me aproximando ou me afastando da minha meta? Olha que pergunta interessante para a gente ter. E se eles não estiverem aproximando, você vai parar e vai refletir, que comportamento é esse? Né? De repente, eu deixei de fazer algo por algo que é possível não ser feito. Eu poderia ter dito um não. Agora, se eu não parar para refletir, eu fico à deriva. Eu fico à mercê. Aí vai chegar no final do ano e vou dizer que não deu. Não fez nada. Eu não não vou nem me preocupar com isso. Então, se eu não tiver essa preocupação, não vai gerar um resultado diferente para mim. E se essa meta é necessária para corrigir algo, para ajustar algo, vai ser um pouquinho mais desafiador do que aquela simplesmente, uau, estou motivado. Que também é desafiador, né? Tudo aquilo que você vai gerar uma mudança é desafiador. Só que aí você vai inserindo a disciplina, entendendo. Deu preguiça? Deixa eu voltar lá. Eu lembrei de uma propaganda que tinha na televisão de muitos anos atrás, agora eu vou entregando a minha idade aqui, mas era uma propaganda que mostrava uma moça que comprou uma calça jeans. E daí eu mostrava assim, ela comprou uma calça muito menor do que era o número dela, né? E aí mostrava essa calça pendurada. E fazia várias cenas assim dela fazendo atividade física, exercícios, para ela chegar nessa calça jeans. A meta dela era entrar na calça menor. E ela entrou. Então, assim, tudo que a gente buscar, a gente vai alcançar, desde que a gente se coloque como objetivo. Né? A gente vai fazendo e vai tendo disciplina para isso. Um parênteses interessante também saber distribuir, né? O que pode ser curto prazo, médio e o longo prazo. Perfeito. Isso é bacana. Eu até trouxe aqui o livro, quero indicar aqui, para quem está no Spotify, eu vou falar, A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa. Uhum. Né? Esse livro aqui, esse aqui até é uma edição mais antiga, agora tem uma mais coloridinha, mais bonitinha, mas esse aqui, gente, é um manual, tá? Então, quando o Nilmar fala do saber distribuir, ele coloca isso mesmo. Ele até explica assim, o quanto de objetivos é o ideal você ter, porque não adianta a gente ter 30 objetivos. Então, você diminuir a quantidade de objetivos e você pode dividir pelos quadrantes do ano. Por exemplo, eu tenho 8 objetivos, mas eu posso dividir por 2 por bimestre. Então, eu vou focar mais aqui, vou dar mais atenção nesses 2. Aí, vou ver como é que eles foram. Eu concluí esses, aí eu vou para outros. Porque não adianta a gente querer dividir demais a nossa força, a nossa energia. E para alguns projetos, a gente pode até fazer 2023, 2024. Alguns vão ser mais curtos, mais específicos. E aí, junto com a fala do Nilmar, eu quero trazer o seguinte também. A partir do momento que você escreveu, que você pontuou, o desafio é qual? Você inserir no teu dia a dia, na tua rotina. Criar hábitos. Porque é algo novo, não estava ali. Né? Por exemplo, eu vou correr 1 hora por dia, sei lá. Né? Não estava ali. Como que eu vou inserir? Então, não dá para a gente se iludir, sabe? Dizer assim, não, agora eu decidi, agora eu vou fazer.
olhe para a tua rotina. De repente você trabalha 10 horas por dia, você tem filho pequeno, você tem, sei lá, um compromisso na igreja, você tem um curso de inglês, o que mais que dá para ter aí durante a semana? Nossa, um monte de coisa, né? Enfim, um shopping não sei que dia, um grupo de oração não sei que dia. E aí você quer iniciar um projeto, olha que legal, né? Então, vamos iniciar o projeto, mas não ignore o que você tem de horário, porque muitas vezes vai ter que abrir mão de alguma coisa em prol desse projeto. Então, eu preciso mensurar quanto tempo você vai levar, qual que é a rotina que você tem, como que você pode encaixar. Então, a partir do momento que você desenhou isso, entendeu quanto tempo é necessário para realizar, você começa a pôr na tua rotina e, ao mesmo tempo, você vai devagarinho, vai inserindo esse hábito, entendendo que vai levar um tempo. Vai ter dias que você não vai cumprir conforme você planejou. E está tudo bem, desde que você continue olhando isso como a médio e a longo prazo. Não olhe só pontual. Ah, isso não é para mim. Estou imaginando eu começando a correr lá, dói a canela. Já aconteceu isso comigo uma vez. Ah, isso não é para mim, mas será que é só a minha canela? Minha comadre já falou que não, que isso é uma coisa do corredor. Normal. Minha comadre Elvira. Todo Então, dia tem uma dor, tá? Então, quer dizer, a gente vai aprendendo a lidar com as objeções que vão vindo, desde que aquilo seja um objetivo real. Mas, por exemplo, eu vou continuar nesse exemplo aqui da corrida, mas esse é um desejo real da Eliane? Ou é que eu me inspirei na minha comadre no Nilmar? Então, quando eu começo a correr, eu vou sentir se realmente vai fazer sentido para mim. E fazendo sentido não quer dizer que vai ficar fácil, né? Aí vai me dar mais motivação ainda para eu seguir. Agora, imagine você levando isso para sua casa, pensa nas suas finanças, né? Às vezes abrir mão de alguma coisa, porque acho que a grande questão nossa é trocar o ganho imediato pelo ganho a médio e a longo prazo. Então, eu deixo de adquirir algo financeiramente agora porque eu quero fazer um investimento. Eu não vou comprar já, para mim não ter que pagar juro, de repente, numa parcela. Então, são trocas que a gente precisa fazer, que vai ter a ver com o nosso tempo, com a nossa energia, com a nossa meta, com aquilo que a gente vai destinar. Uma coisa muito bacana que você falou, a importância da positividade também na sua cabeça. Não pensar negativo. A maioria das pessoas hoje, isso não é para mim, eu não vou conseguir. Tem que parar com isso, né? Pensa positivo, não, eu estou começando aqui, não tá legal agora, mas depois na frente eu vou me sentir mais confortável, vai dar certo. Porque muitos vídeos que eu vejo, a importância também de você pensar positivo. E chama a energia positiva isso também, né? Total, eu falo muito disso, né? E o pensar positivo também é escolha. Também é você ver aquele pensamento que está dizendo que não e você escolher. Falar, não vou dar atenção para isso aqui, não vou focar nisso, vou continuar aqui onde eu desejo. Vou conversar com pessoas que têm experiência, vou trocar ideias, vou me energizar de alguma outra maneira, mas assim, a gente está sempre ativo para aquilo que a gente vai buscar. Nossa mente, ela é um tudo, né, Nilmar? Ou ela vai dizer que vai nos deixar alcançar ou ela não vai deixar. Acho que é o momento que eu quero ler uma frase que eu peguei aqui desse livro que eu acabei de falar, Sim. Que é do Mahatma Gandhi. Ele fala assim, ó, como seres humanos, nossa grandeza não está tanto em sermos capazes de refazer o mundo, mas em sermos capazes de refazer a nós mesmos. Acho que a nossa conversa tem muito a ver com isso, né? Refazer a nós mesmos. Então, assim, qual eu, Eliane, que eu gostaria? Né? Qual eu, de você que está aí nos escutando, você gostaria? Entender que, independente da idade, sempre é tempo para a gente começar e a gente ir fazendo um passinho de cada vez. Isso é verdade. Isso é verdade. Nunca é tarde, né? Para estudar, para aprender uma coisa nova, né? Muito, muito legal também você ter a coragem de fazer algo e ter a atitude. Porque eu acredito que se não for por você, ninguém vai vir te ajudar. E às vezes muitas pessoas esperam uma outra pessoa para fazer aquilo, aí ela acaba não fazendo. Exato. Ou coloca a responsabilidade dos outros. Né? Sim. E aí no começo eu falei até sobre a questão comportamental de perfil. Né? É interessante também se a pessoa puder participar ou ter acesso a um processo de autoconhecimento, ajuda muito a entender, porque a gente vai falando assim, tem gente que nós estamos falando de meta aqui, é a vida da pessoa. E é essa que vai clicar no vídeo e vai querer ouvir. Às vezes não é nem a que mais precisa, porque ela já tem essa tendência. E tem outras pessoas já, de características de personalidade, que ela é muito mais do momento presente do que do momento futuro. Então é importante ela entender isso, que para ela, quando falar meta, ela vai olhar e vai dizer, interessante, mas ela não vai, num primeiro momento, ter uma crença, sabe, um pensamento ali que possibilite ela realizar. Então é interessante ela entender, porque daí, assim, todos nós podemos fazer tudo. Qual que é a diferença do autoconhecimento? A gente deixa de estar no automático. A gente começa a entender assim, então qual é a relação que isso tem comigo? Então, qual é o grau de energia que eu vou gastar para atingir tal coisa?
algumas coisas são mais fáceis, de acordo com o nosso perfil, algumas são mais desafiadoras. E essas desafiadoras também, se a gente não conhece, muitas vezes pode parecer assim realmente um esforço, uma coisa até ruim muitas vezes, né? De repente, alguém que é mais comunicador, mais comunicativo e tal, de repente tem que parar, fazer uma planilha, fazer um gerenciamento, um planejamento, que tem tudo a ver com o que a gente está falando, é um gasto de energia aparentemente desnecessário, o ruim. Mas se ela conhece o perfil dela, ela pode olhar como uma oportunidade de desenvolver novas habilidades. Ela não vai virar do avesso, não vai ser o outro perfil, mas ela vai trazer pitadinhas boas que aquele perfil tem para o desenvolvimento dela, para o crescimento dela. Então, isso faz muito parte do quando a gente vai fazer planejamento e resultado. Outra coisa, a gente pode também, a partir disso, conciliar nossos talentos com talentos de outras pessoas. Então, a gente saber bem, isso aqui tem muito a minha praia. Isso aqui é a praia do Nilmar, isso aqui é a praia do João, da Maria. Sim. Então, a gente também conciliar isso para poder tirar o melhor das habilidades de cada um. Nesse contexto, então, entra aí a parte de descobrir qual que seria o meu propósito? Acredito que se encaixe, né? Eu acho que o propósito está associado em tudo que a gente falou, né? Porque, assim, entra com aquela questão que eu falei ali do sonho, do objetivo, né? E o propósito, existe, assim, aquele propósito principal, né? O que eu quero fazer. Até tem um livro que fala Comece pelo Porquê, ele fala muito, né? O meu porquê pode ser o meu propósito, né? Meu propósito de vida é tal. E aí eu vou associar as minhas atitudes, os meus comportamentos com esse propósito. E assim, você também falou ali no início sobre a gente criar a agendinha do dia, né? As anotações. As tarefas. As tarefas. Então, isso também eu gosto de trazer o seguinte, porque muitas vezes quando a gente fala propósito, parece tão grande, né? Sim. E eu sei que tem pessoas que já têm isso como clareza e tem pessoas que vê o propósito como um desafio. Então, se você ainda não tem tão claro, às vezes a médio ou a longo prazo, aquilo que você deseja, ou não tem tão claro enquanto essência sua, o que você veio fazer no mundo, vamos falar assim, né? Mas olhe para o teu dia a dia, para o hoje, para amanhã, para depois. Trace metas pequenas, porque isso também vai te colocar em movimento. Eu sempre quero trazer o seguinte, porque às vezes a gente olhar o grande, a nossa mente vai olhar como algo mais trabalhoso. O trabalho da nossa mente principal é nos deixar na zona de conforto, não gastar menos energia. Então, pontue coisas sempre mais porcionado. Então, se eu cuido do meu dia de amanhã, amanhã é domingo. Mas eu preciso pensar no meu domingo. Domingo não é o dia só da gente se jogar. Eu já tenho coisa para fazer. Não, né? Nós estamos com o podcast, né? Então, quer dizer, o domingo também pode servir o quê? Para você gerar energia, aliviar a tua mente. Ou sim, às vezes, planejar a tua semana, né? Que nem eu vou viajar no meio da semana, então tem coisas que eu vou precisar puxar para o domingo. Então, quer dizer, é fazer esse trabalho para você avaliar. Cuidar de você também em todas as áreas, né? Pensar no teu descanso, pensar no teu trabalho, pensar na saúde. Também como algo que vai te gerar energia para você realizar suas coisas. E as metas ali do dia a dia, elas vão te gerando movimento e aquela sensação boa, né? De que eu fiz, isso aqui não deu, mas eu jogo para cá. Você se sente produtivo. Quer dizer, ainda mais se você puder colocar, às vezes, num bloquinho de notas, num aplicativo, como tem lá o Todoist, o próprio Trello, né? Já dando algumas dicas aqui. Ou no bloco de notas do celular e você consegue ir ticando. Ai, que sensação boa, né? Quando você tica aquela ação que você já fez. É muito gostoso. Eu tinha uma amiga que tinha uns papelzinhos no computador. Ela ia terminando e ia tirando. É um jeito. É um jeito. Agenda, eu gosto muito de usar a agenda semanal, porque daí eu uso a escrita ainda, né? Eu me adapto melhor. Mas eu também uso a escrita. Aí eu abro, já consigo ver todos os compromissos ali da semana, então eu vou marcando. Então, gente, é interessante a gente ir observando e buscando aquilo que se adapta para cada um. Né? Eu quero fazer tal coisa. Que horário que eu estou acordando? Como que eu estou distribuindo o meu tempo? Tem os ladrões do tempo também, né? Esse aqui é útil, né? O celular é muito importante, mas também é um ladrão do tempo ali considerável muitas vezes. Né? A gente perde muito tempo. Eu vi até uma entrevista de um senhor também, ele falou, o celular tem que depender de você, não você depender do aparelho. Você faz o que ele faz o que você manda, que perde muito, né? Quando você vê meia horinha... Quando você vê, piscou, ele foi um tempo. Então, assim, você vai observar isso. E o celular, ele até te traz ali o gasto só se você não queira olhar, né? Mas ele te traz ali quanto que você gastou durante a semana. Então, mas, gente, nada é errado. O que é importante é o seguinte, de repente, na minha agenda, cabe 1 hora de celular para só ficar navegando. Mas, de repente, não cabe. De repente, eu tenho um projeto que eu quero fazer, eu preciso sacrificar meu tempo para algumas coisas. Inclusive, até o familiar. Mas eu sacrifico um momento temporário para depois eu ter um ganho e aí eu vivenciar isso justamente com a família.
Resumindo isso, Eliane, é ter a vida equilibrada, né? É o equilíbrio, faz um pouquinho de cada coisa, equilibra, tenta fazer o que você precisa, tendo uma folguinha faz uma coisa extra. Entrando ali na parte da parte empresarial, quando você faz a mentoria, o atendimento às empresas, seria um resultado de produtividade? Como que funciona, falando para quem tem uma empresa, né? Seria para trabalhar a questão assim, como que eu realizo as atividades aqui em equipe? Então, quando a gente fala do papel do empresário, do gestor, do líder, do supervisor, enfim, né? Dependendo de como coordenador, né? De repente da nomenclatura que a empresa vai utilizar, esse profissional ele vai precisar estar focado no que a empresa precisa alcançar, resultado. Para isso, ele vai ter que olhar aquilo que eu chamo de processos que ocorrem na empresa, né? Ou seja, como que vamos dizer assim, para nós montar o podcast tem todo um processo aqui antes de chegar, né? A televisão, a qualidade, mesa de som e tal e tal. Esse é o processo. Então, o empresário ele vai ter o processo lá na empresa, essas personas que eu falei aqui. Mas para que isso aconteça e chegue a contento lá no cliente, que é o objetivo final, vão precisar das pessoas. E é na hora de lidar com as pessoas que eu entro no meu trabalho, né? Mas sem tirar um olho do processo. Porque assim, se eu não tenho processo, eu posso ser o melhor líder, mas não vou ter uma boa comunicação, as coisas não vão acontecer de uma forma bacana. Mas se eu não consigo lidar com as pessoas, eu sou, de repente, centralizador, eu sou muito autoritário, eu não tenho posicionamento, tenho dificuldade, sou omisso, a gente já vai percebendo que reflexo isso vai gerando lá. E aí tem dificuldade de fazer com que a equipe venha junto, às vezes aumenta a rotatividade. Então, todo esse trabalho aí desse profissional com a equipe, eu vou ajudar a desenvolver essa liderança dele, aprimorar a liderança, olhar para processos sim, coisas que não estão acontecendo, e também com a equipe no sentido do relacionamento interpessoal. Então, é um tripé que eu trabalho, que é comportamento, comunicação assertiva e liderança. Os três caminham juntos, a gente ter uma fluidez melhor ali de trabalho. Então, muitas vezes, somente com um profissional, com dois, com toda a equipe de líderes, ou com com a equipe dos colaboradores, a gente faz fases. E também para pessoas em geral, assim, que queiram se trabalhar, queiram se conhecer, entender, digamos, ter um gerenciamento da sua vida em si. E aí vai resultar, assim, maior produtividade, né? Um ambiente de trabalho melhor, as pessoas mais focadas, menos erros, enfim, vários pontos ali. E aí eu venho de uma experiência de 15 anos trabalhando como líder, né? Então, minha história ali fez com que numa altura do campeonato, ao invés de eu estar ali com a minha equipe liderando, eu vim para contribuir com outras pessoas aí na liderança. Que bacana, essa parte empresarial aí é uma coisa mais específica, né? Tem que ter o jogo de cintura de falar com a pessoa da empresa, falar com o proprietário, com o supervisor. Às vezes você prepara aqui, mas aqui não está tendo a resistência, ou vice-versa. E, ao mesmo tempo, esse funcionário que trabalha nessa empresa, se ele não se preparar um pouquinho pelo que a gente falou lá atrás também, às vezes ele vai ter a resistência na empresa. Se ele não faz fora, vai fazer ali com você, né? Então você tem que ter esse jogo de cintura também, né? Isso, e muitos profissionais, eles procuram, né? Agora, essa semana, teve duas pessoas que, inclusive eu atendo online, né? Duas pessoas, uma de Goiás e uma de, não lembrar o nome do Maranhão. E uma acabou indicando para a outra e elas vieram procurar, elas têm cargos específicos de liderança na empresa que elas estão, e aí elas vieram buscar por conta o desenvolvimento delas para lidar melhor lá com as suas equipes. Quem puder lá seguir o Instagram da Eliane Gavassi Oficial, ela tem vários reels lá, os videozinhos bacanas para dar um recado mais direto, né? É legal porque às vezes a pessoa não quer ver o conteúdo inteiro, mas ela vê aquela ideia central que você posta como tema, né? A gente vai continuar produzindo. Eliane, eu acho que a gente deu uma pincelada um pouquinho de tudo. Se for falar, a gente vai ficar aqui até amanhã, né? Conversando sobre, é um tema muito amplo, né? Muito vasto. Lembrando também que janeiro é comemorado ali o janeiro branco, né? Cuidado com a saúde mental. Muito importante enfatizar isso, né? É uma campanha muito importante. Hoje, muito bacana, cada mês, olha, até isso a gente pode associar com a nossa fala, né? Cada mês dedicado a falar de um assunto importante para a nossa saúde, né? E aí, janeiro, a saúde mental. Eu te agradeço por você ter vindo aqui, ter disponibilizado o seu tempo. Tá bom? Com certeza irei te convidar para outros episódios aí, outros temas, né? Muito obrigado por ter vindo. É um prazer. E aí deixa aí até como uma palavra final, né? Então, resumindo, para a gente lidar ali com o nosso tema, com o tempo, com o nosso dia a dia, a gente tem que olhar para a gente primeiro, né? Então, Sim. assim, a base, a gente olhando para a gente vai conseguir ter as ações, um discernimento para chegar lá. Eu quero falar do outro livro que eu trouxe. Então, eu trouxe dois, né? O do Christian. Bacana. E trouxe esse aqui, que é A Única Coisa.
né, que ele fala sobre foco também. E tem uma frasezinha que ele diz assim, ó, uma frase assim, não é tão motivacional não, assim, sabe? Mas ela diz assim, ó, o degrau da escada não foi inventado para descansar, mas para sustentar um dos pés da pessoa tempo bastante para que ela possa levar o outro, do Thomas Henrique. Então, quer dizer, a gente ficar em movimento, estar atento, estar com o olhar em movimento, curtindo a jornada também, né? Se beneficiando, colocando alegria, boas energias aí nessa jornada. E uma das minhas metas será ler. Preciso ler livros. Olha aí, ó. Já tem a dica. Pessoal, espero que tenham gostado desse primeiro episódio do ano aí de janeiro de 2023. Muitos conteúdos legais estarão por vir. Peço mais uma vez, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem esse vídeo, é importante. Às vezes você vai ajudar uma pessoa que está aí ao seu redor, pode mudar a vida dela, ok? E até semana que vem, aí, se Deus quiser, com o próximo ProsaCast. Obrigado, gente, um abraço, fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau.